Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Paz em Jesus. Cumprimentando também os amigos internautas que estão no espiritismosul.org.br, assistindo também a doutrinária dessa Casa Espírita. Vamos todos nos concentrar para fazer a nossa prece de início dos trabalhos doutrinários de hoje. Com os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, oremos. Pai de amor, de infinita bondade, de infinita luz e de infinita misericórdia. Te agradecemos, Pai amado, por mais esse dia em nossa vida, pelo sol que nos aquece, pelo ar que respiramos, pela natureza que nos rodeia. Te agradecemos pela vida que temos, por esta encarnação, por nossa família. Te agradecemos por estarmos aqui juntos, nessa casa de amor, para orar, para estudar, compreender a Tua doutrina. Enviastes através do Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Agradecemos, Pai amado, e rogamos que continue nos amparando em todos os momentos de nossa vida. Agradecemos também ao Mestre Jesus por estar entre nós, aos benfeitores dessa casa, aos mentores, e rogamos ao benfeitor espiritual Dr. Bezerra de Menezes para dar início aos trabalhos doutrinários de hoje. Assim seja. Hoje iremos falar sobre a esperança. Muito importante nos nossos dias de hoje, nós conhecer um pouco sobre a esperança e desenvolver a esperança e praticar a esperança. Esse texto eu tirei do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 75, Esperança. Muito interessante, um livrinho pequenininho, bom de ler todos os dias. Então inicia assim, colocando o Espírito Emmanuel nesse livro. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Uma pequena introdução, Paulo de Tarso, Romanos, capítulo 15, versículo 4. Diz o Espírito Emmanuel, a esperança é a luz do cristão. O cristão, todos que estamos no caminho do Cristo, que conhecemos Cristo, que queremos seguir Cristo, somos cristãos. Então a doutrina espírita, que também segue os ensinamentos de Cristo, todos nós somos espíritas cristãos. O que podemos entender por esperança? Então, segundo o dicionário, esperança é fé no futuro, confiança, expectativa otimista. Esperança é a confiança de que algo bom acontecerá. É um sentimento que leva o homem a olhar o futuro, que espera, baseado na possibilidade de um desejo se torne realidade. É uma crença emocional na possibilidade de resultados positivos. A esperança requer uma certa perseverança. Acreditar que algo é possível, mesmo que as indicações digam o contrário. Esperança é uma virtude. É uma virtude que contempla as 3 virtudes da teologia cristã: fé, caridade e esperança.
como sendo uma virtude, temos que desenvolvê-la. Segue o Espírito Emmanuel no mesmo livro. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Então diz ele que todos temos esperança. A fé é uma conquista mais aprumada, mais especializada, mas a esperança todos temos. Então nós não podemos dizer que não temos a esperança. Todos temos esperança. É uma força. Esperança não é um produto de nossa vontade, mas de uma espontaneidade, porque ela está numa manifestação íntima nossa. É algo que se manifesta pela própria pessoa. Ela está em nosso íntimo. Como sendo uma virtude, nós recebemos quando fomos criados. Então todos nós temos essa virtude. Basta nós começar a desenvolvê-la, a ter essa confiança em nós mesmos. Continua dizendo, nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Todos nós podemos oferecer a esperança. Como nós temos a esperança em nós, nós vamos desenvolvendo a esperança, não tendo desânimo, depois nós vamos ver mais adiante como desenvolver, e procurando auxiliar o próximo, dando ânimo, auxiliando com uma palavra amiga, uma palavra de consolo também. Podemos espalhar os benefícios da esperança. Com o ensinamento da doutrina espírita, que nos fornece uma dimensão realista da vida, a esperança torna-se uma força inovadora. Temos a certeza, quando nós estamos estudando na doutrina espírita, que a morte não existe, que nós sobrevivemos à morte. A esperança dá-nos a confiança sem limite na infinita bondade de Deus. Essa certeza induz-nos a estudar mais com persistência, com afinco, com interesse. Porque quanto mais nós compreender, mais nós vamos crer com realidade, com fé raciocinada. Assim, o Espiritismo dá-nos subsídios para melhor compreender a esperança. Mas não aquela esperança beatífica, de privilégios, mas a certeza que seremos recompensados ou punidos pelo bem que fizemos ou pelo mal que fizemos. É a lei de causa e efeito que nos explica a doutrina espírita, que nós vamos compreendendo que nós somos espíritos imortais. Que todas as dores que passamos têm um resultado anterior. E que nós vamos vencer essas dores, essa é a nossa esperança. E vamos superar e essas dores vão passar. Esse sofrimento, essas angústias, esse momento, tudo isso vai passar. Essa é a nossa esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores, mas existe a luz interior, que é a esperança. Então a esperança, ela é a luz que vem do alto, a luz que ilumina o nosso planeta Terra, que o nosso planeta ainda é um vale de sombra e de morte, como ele diz ali. É um planeta de muito sofrimento, de muitas dores, muitas expiações. Então nós temos que ter essa esperança no futuro melhor, esperança no nossa espiritualidade, esperança que um dia venceremos essas dificuldades. Isso que vai nos dar ânimo. Diz um ditado popular que a esperança é a última que morre.
Isso todos já devem ter ouvido. Mas pouco de nós recordamos que ela também é a primeira que sempre renasce. A primeira também é a que renasce a esperança. Mas nós podemos compreender, com o entendimento da doutrina espírita, que a esperança nunca morre. A esperança nunca morre. Ou pelo menos não deveria morrer para nós espíritas que compreendemos a vida futura. O corpo se deteriora, se transforma, mas o espírito continua. Continua a sua evolução. Continua a esperança. Mesmo no mundo espiritual, nós em espíritos, nós continuamos com a esperança. Para o espírita, a crença na vida futura e na imortalidade da alma facilita o entendimento sobre as dificuldades cotidianas enfrentadas pelo espírito e seu processo evolutivo. Nós podemos suavizar ou aumentar o nosso amargor desta encarnação, conforme o modo que nós encaramos aqui nossa vivência nesse planeta Terra. Se nós encararmos como um vale de sombras, certamente nós vamos sofrer. Certamente nós vamos ficar muito mais angustiados. Agora, se nós encarar a nossa estadia aqui nesse planeta Terra como uma oportunidade de crescimento, nós vamos encarar com outra forma, com mais ânimo. Todas as dores que nós estamos passando são oportunidades de evolução, de expiação, de resgate do nosso passado e evolução. Essa é a esperança que a doutrina espírita nos oferece. Esse futuro da felicidade é o que ela esclarece para nós. Continua o Espírito Emmanuel. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos, no entanto, a esperança vem de cima, a maneira de sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta os propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, muitas pessoas, muitos cientistas, às vezes muitos até médicos, dão atestado de 3 meses de vida, 6 meses de vida para uma pessoa, que a própria medicina está dizendo. Os exames às vezes estão mostrando. E eles orientam dessa forma. Mas a pessoa não perde a esperança. A pessoa se fortalece e vence 6 meses, 1 ano, 2 anos e vê e o resto da vida. E vai vivendo muitos anos ainda. Vence a doença. Então, nós temos que ter esse sol dentro de nós. Essa esperança nós não podemos perder. Essa esperança que vai nos dar, alimentar, que vai nos criar esses propósitos diferentes, que vai nos modificar por dentro, que vai dar ânimo para nossas células evoluírem, para nossas células reagirem no momento de uma dor, de um sofrimento. O princípio fundamental da reencarnação permite ao homem entender que a existência física não é única. Ao longo de sua trajetória evolutiva, o espírito é submetido a inúmeras existências corporais, tantas quantas forem necessárias para seu completo desprendimento da materialidade, até o alcance do espírito puro. Aos poucos, compreende que as dores e sofrimentos são decorrentes das nossas próprias ações. Quer dizer que as ações que nós fazemos têm uma consequência. Se são ações boas, vão resultar consequências boas. Agora, se são umas ações más, vai resultar consequências más. E aí vai provocar a expiação. Com a esperança, a pessoa já vislumbra uma visão prospectiva, que o porvir pode ser melhor, a depender de suas próprias escolhas, da capacidade de superação de seus limites e do entendimento de que, acima de tudo, reina na natureza a imponente lei de evolução. Então, essa lei de evolução, ela é a lei divina para todos.
não tem privilégios, não tem escolhas, raças, crenças, não. É para todos. A noite espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. É a esperança na natureza, reinando na natureza. A natureza é repleta de esperança. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será sempre socorrido por Deus, com a indicação do futuro. O amparo do mundo espiritual para nós é muito grande. Tanto que cada um de nós temos um espírito protetor. Um espírito responsável por nós, que nos auxilia nessa jornada. Certamente ele é muito mais evoluído que nós, para nos auxiliar. Então Deus está sempre nos auxiliando, sempre nos dando oportunidade para melhorar, para nós vencer. Agora, a descrença, a dúvida e o desespero são faltas perante a lei de Deus, porque é o oposto da esperança. A esperança se liga à lei de Deus e o desespero se afasta da lei de Deus. Por isso que é uma falta. A pouca confiança em Deus, o amor próprio, o orgulho pessoal, leva a pessoa à desesperação no momento das dores. A esperança, que é cheia de vitalidade e de amor, não é uma atitude passiva. A esperança é uma atitude ativa, em que a pessoa busca soluções para os seus desafios. Então a esperança, nós não podemos ficar quietos esperando. Nós temos que ter esperança. Nós temos que buscar as soluções. Nós temos que ir ao encontro do que nós precisamos. Agora nós temos esperança que eu vou ficar curado da minha dor. Mas aí eu não vou no médico, não faço higiene, aí vai ficar doente, vai desencarnar. O corpo não resiste. Então nós temos que procurar a solução. Nós temos que ter a esperança em Deus, que nós vamos vencer essa prova, essa expiação. Mas temos que procurar o auxílio médico, o auxílio espiritual, o auxílio necessário para vencer esses desafios. Estudos comprovam que os fatores emocionais também têm um papel fundamental na saúde da pessoa, na qualidade de vida. Então, alguns fatores emocionais que se destacam, que podem causar doenças. Por exemplo, o desânimo, o desespero em face aos problemas, a incapacidade de manifestar sentimentos, a repressão emocional, tendência para o pessimismo, a depressão e a ausência de um projeto de vida também são problemas, são emoções que podem causar doenças. Hoje a esperança é considerada como uma eficaz terapia no tratamento da depressão. A pessoa que desenvolve a esperança, tem esperança na vida, tem esperança na vida futura, tem esperança em Deus, tem esperança em ficar melhor, ela vai vencendo essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos. A esperança tem se destacado como um apoio fundamental e catalisador no processo de cura e de conquista da felicidade do ser humano. Então vemos a importância de nós desenvolver a esperança. Hoje até a medicina da Terra já está chegando nessa conclusão que uma pessoa que tem esperança, ela vive muito melhor, ela tem muito mais saúde. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva, e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Certamente, irmãos, nós não vamos acertar sempre. Nós vamos procurar acertar, procurar fazer o correto, mas muitas vezes vamos tropeçar, muitas vezes vamos errar. E para isso não vamos nos desesperar, vamos fazer de novo. É uma forma que nós vamos aprender de não fazer daquela forma, vamos fazer de outra forma. Então a esperança vai nos dar essa força para nós continuar, para não nos desesperar.
A esperança nos dá um sentimento de consolo, de tranquilidade, de segurança do que vamos realizar. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, diz o Espírito Emmanuel, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou, vinde a mim. Jesus nos chamando, vinde a mim. Então temos que ter fé. A fé é um sentimento dentro de nós, é um sentimento que nós também temos que desenvolver. Se nós temos uma fé cega, nós não vamos examinar as coisas, nós vamos aceitar os fatos como verdadeiro, mesmo sendo falsos. A fé cega. Então nós temos que ter uma fé raciocinada. A fé cega pode muitas vezes levar ao fanatismo. E a fé raciocinada, quando nós raciocinamos sobre aqueles fatos, ela se apoia sobre fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Nós vamos crer porque nós sabemos, nós compreendemos sobre tal fato. Então essa é uma fé raciocinada. Nós vamos raciocinar a nossa fé. Com o entendimento espírita, nós vamos saber o porquê dos sofrimentos, o porquê de nossas dificuldades, o porquê das doenças e também das alegrias, das felicidades. Nós vamos começar a compreender isso aí. Somos herdeiros de nossas próprias ações. E isso nos faz crer no grande potencial existente dentro de nós, capaz de superar qualquer adversidade, que nada mais são do que umas formas de resgate e aprendizado no método educativo divino. Então, nós temos nas mãos, no nosso ser, na verdade, no nosso pensamento, o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro. O passado já passou. Nós podemos mudar o nosso presente e o nosso futuro. Depende de nós, depende da nossa forma de pensar, depende também da nossa vontade, da nossa esperança. Levantemo-nos e prossigamos convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Encerra o Espírito Emmanuel nos convidando para prosseguir, convictos, firmes, que Deus nos deu a esperança, para que nós acendemos a luz em nós, da santificação espiritual. Então nós temos que alcançar a luz, desenvolver espiritualmente, evoluir e crescer. Por isso, nós temos que sair do nosso comodismo. Não podemos ainda ficar trancados sem procurar o auxílio. Deus nos criou com essa semente de esperança, depende só nós de desenvolvê-la e de frutificar. Para desenvolver a esperança é necessário termos perseverança, perseverar sempre. Otimismo, confiança, paciência. Temos que ter flexibilidade nas coisas, não ser intransigente, substituir a ira pela compaixão, pela gratidão, não fazer uma tempestade em copo d'água, não se irritar e sempre se questionar: o que eu posso aprender com essa doença, com essa situação, com isso que está me acontecendo? Há outra forma de eu encarar isso? O que Deus quer me mostrar com esse acontecimento? Então nós temos que nos perguntar: o que Deus está me dizendo com essa dor? O que Deus está me dizendo com isso aí? O que eu tenho que mudar? Porque eu busquei isso aí. O que eu preciso ainda mudar? Muitos espíritos superiores estão falando para a Terra, mandando mensagens, dizendo sobre a urgente necessidade de nós desenvolvermos a fé, a esperança e o otimismo para renascer em nossos corações.
Alguns falam que é preciso modificar esse clima espiritual do planeta Terra. É imperioso que o sopro renovador da confiança, de fé nos altos destinos de nossa nação, varra para longe os miasmas do desalento e do desânimo. É necessário abrir clareiras e espaços para que brilhe a luz da esperança. Então, nós tendo esperança, mesmo apesar de tudo o que está acontecendo no nosso planeta, no nosso país, do Brasil, nós temos esperança. E Jesus está no leme. Nós temos esperança que isso tudo vai passar. Isso tudo é para fazer uma limpeza para o novo melhor, para o futuro melhor. Essa é que nós temos que ficar firme e sempre com pensamento positivo, otimista. Algumas frases de esperança que eu trouxe para também nós refletir. Deus colocou a esperança em cada realização da natureza. Como nós vimos, por que haveremos nós de desesperar? Esperança é sentir que nunca estamos sós. É confiar na misericórdia e na justiça de Deus. Outra. O otimismo é a fé daquele que conduz à realização. Nada pode ser feito sem esperança. Helen Keller. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Mário Quintana. A resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, a perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior, a alegria e a coragem. Bezerra de Menezes. Ninguém pode começar de novo, mas qualquer um pode fazer um novo fim. Chico Xavier, essa frase. Não importa o quão lento você vá, desde que você não pare. Confúcio. O bem reinará na terra, quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, na questão 1019. Assim, queridos irmãos, temos um vídeo muito interessante para assistir, uma música que é de um grupo de Porto Alegre, espírita, que estão lançando um CD, um DVD, e que vamos... O nome da banda é Mais Amor, e da música também. O que eu penso sobre os homens que não sabem o que pensam.
tu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo quente. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Bem, queridos irmãos, com essa linda música, temos a esperança de que um dia também as músicas celestes, né, comecem a vir para o planeta Terra. Já é de várias notícias dos espíritos que diz que mais de 1000 espíritos celestes de mundos bem mais elevados já estão reencarnando no planeta Terra, no Brasil e outros países, para fazer brotar a música, porque a música desenvolve o sentimento. A música suave, a música bela vai desenvolver o sentimento em nós. Isso aí vai nos favorecer. Então, os espíritos sabem que isso nós precisamos para até por a nossa psicosfera terrestre vai se harmonizar mais. Então, saiamos daqui com essa esperança. Esperança do mundo melhor. Esperança que tudo isso vai passar. Esperança que Deus está no comando. Jesus está no leme, como os espíritos dizem. E que nós vamos vencer esses desafios. Assim agradecemos, queridos irmãos, e rogamos a Deus e a Jesus que continue nos amparando. Vamos fazer a nossa prece de encerramento do trabalho doutrinário de hoje, agradecendo a Deus por esses momentos e esses ensinamentos. Já que os pensamentos elevados a Deus e a Jesus, te rogamos, Pai, rogamos o amparo a nós, que ainda estamos nesse vale de lágrimas, que possamos sorrir mesmo sobre os espinhos, porque temos a esperança de um porvir melhor. Te agradecemos, Deus de infinita luz. Te agradecemos pela misericórdia que devota a todos nós. Estamos aqui resgatando o nosso passado, vivendo esses momentos sublimes através dos teus ensinamentos. Te suplicamos que possamos colocar esses ensinamentos em nossos corações, no nosso sentimento, no nosso entendimento, para que depois possamos colocar em prática no nosso dia a dia, aonde estivermos, que possamos levar a esperança de um porvir melhor. Agradecemos por esse amor, por essas energias que estamos recebendo. Mas também rogamos para os que aqui não puderam vir. Rogamos para os que estão nas ruas, perdidos, ainda sem esperança, que possam eles serem tocados pelo teu amor, para também crescerem com essa virtude tão sublime que depositaste em todos nós. Te agradecemos, Pai bondoso. Te agradecemos, Mestre Jesus. Agradecemos os nossos espíritos protetores que sempre estão conosco, nos amparando, nos iluminando a todo momento, quando nós oramos e rogamos o seu amparo. Agradecemos aos benfeitores espirituais dessa casa, pelo amparo, pelo equilíbrio que devotam a todos nós. E rogamos ao mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, para dar